Começou hoje a 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em Aparecida. E a Rede Aparecida de Comunicação já traz desde amanhã desta quarta-feira todos os detalhes do encontro. Quem traz mais informações para a gente agora no TJ Aparecida, a nossa amiga Camila Moraes, que está no Centro de Eventos. Boa tarde, Camila, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. Uma boa tarde a todos que estão acompanhando ao TJ Aparecida. Isso mesmo, começou hoje de manhã, então, a 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a gente lembra que no ano passado não teve assembleia, porque foi justamente no período do conclave que elegeu o Papa Leão XIV, logo após o falecimento do nosso querido Papa Francisco. E ano passado, que era para o cardeal Prevost ter vindo como pregador do Retiro, ele então foi eleito como sucessor de Pedro e se tornou o Papa Leão XIV. Nesta tarde começou também o Retiro. Nesse momento os bispos estão em retiro e só terminam o retiro amanhã. Aí sim segue com a programação e o tema principal desse ano é a votação das diretrizes para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que são as orientações da Igreja, porque nós vivemos em sinodalidade, em comunhão, por isso a Igreja no Brasil vota essas diretrizes para que todos nós possamos caminhar do mesmo jeito, caminharmos juntos, e por isso a votação é tão importante. Bom, daqui a pouco eu volto para falar sobre esses temas prioritários. São 20 outros temas, além dos temas prioritários, que devem ser apresentados e votados nesta semana e na próxima, porque a Assembleia só termina na sexta-feira que vem. Mas eu trouxe um convidado aqui para a gente poder falar um pouco sobre o trabalho que é feito também nos bastidores, para que tudo saia perfeito para a determinação e do caminhar da Igreja no Brasil. Eu estou com o Padre Tiago Ávila, ele é subsecretário adjunto de pastoral da conferência. Padre Tiago, muito obrigada por atender a TV Aparecida. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse para quem está em casa como é o trabalho prévio da organização da Assembleia. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde, obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco da nossa Assembleia que está acontecendo aqui em Aparecida. Então é importante lembrar que a Assembleia ela começa muito antes do que essa data que nós iniciamos hoje aqui em Aparecida, né? Porque inicia com a aprovação da pauta pelo Conselho Permanente na reunião que acontece lá em Brasília. E a partir dessa pauta aprovada pelo Conselho Permanente, que depois é confirmada aqui na Assembleia, começa toda a organização feita com as equipes de trabalho da própria CNBB, a articulação com os assessores que apoiam os serviços e também a montagem dessas equipes que vão depois desenvolver o trabalho durante esses 10 dias aqui em Aparecida. Então é um trabalho bastante exigente, porque traz toda a pauta que os bispos pedem para a Igreja no Brasil, e nós precisamos recordar justamente esses 2 anos, né, de realização da Assembleia, o ano passado sem Assembleia por causa do falecimento do Papa Francisco. Então existe um acúmulo de pautas, de assuntos a serem tratados e abordados pelos bispos durante esse tempo. Então a Assembleia, depois ela também em parceria aqui com o Santuário, com a equipe do Centro de Eventos, tem toda a organização também estrutural, a questão da hospedagem, a questão do ambiente onde acontecem as plenárias, os grupos de trabalho. Então nós pensamos aí que existe uma estrutura bastante grande, que é bastante exigente para que tudo possa transcorrer bem. Padre Tiago, nesse ano, então, serão votadas as diretrizes. E quais são os impactos para quem está lá nos acompanhando em casa? Porque, às vezes, as pessoas, os nossos leigos, né, os coordenadores de pastorais, veem essa votação, mas como que isso impacta diretamente para a nossa vivência na comunidade? Então, nós lembramos que as diretrizes são um instrumento para a evangelização de toda a igreja no Brasil. E quando nós falamos a evangelização de toda a igreja, são os bispos, são os padres, são os diáconos, mas de maneira principal, podemos dizer assim, o povo que está na comunidade, cristãos leigos e leigas, os consagrados e consagradas, que estão vivenciando dia após dia a vida na comunidade, sendo o sal da terra, a luz do mundo, podendo levar o evangelho a tantas realidades da sociedade que necessitam tanto do anúncio do evangelho. Então nós vamos percebendo assim, as diretrizes, elas são um instrumento que nos ajudam a criar uma unidade, uma comunhão como igreja no Brasil,
que vai ser vivenciada, sistematizada nas igrejas locais, arquidioceses, dioceses, prelazias que nós temos aí pelo Brasil afora. Então nós vemos esse impacto acontecendo quando as diretrizes elas são assumidas pelos bispos, que são os principais responsáveis diante da realidade diocesana, mas que também depois é assumida pelo clero, pelas lideranças, pelas comunidades e assim chegando a todos os fiéis. E isso gerando como que uma onda que vai alcançando outras pessoas, fazendo o evangelho ser alcançado por outras pessoas, outras vidas, outras realidades. Então aí nós percebemos o impacto que as diretrizes têm ao serem aprovadas e serem vivenciadas nas nossas comunidades. Agora, Padre Tiago, eu gostaria que você também falasse dessa experiência. A primeira vez como subsecretário adjunto de pastoral, já esteve aqui em outras assembleias, mas agora numa posição diferente, ajudando também nessa organização toda. O peso é diferente, né, Padre? Com certeza. Então nós estamos nessa função de subsecretário de pastoral desde o mês de março, quando foi aprovado pelo Conselho Permanente também em Brasília, e aí podendo somar com a equipe, né, de modo especial do secretariado geral, junto a Dom Ricardo, que é o secretário-geral, junto à presidência. Então nós temos essa responsabilidade de vivenciar junto aos assessores, aos secretários executivos também dos 19 regionais, a oportunidade de nós estreitarmos também esse vínculo que nos une no trabalho evangelizador da Conferência Episcopal. Padre Tiago, muito obrigada, viu, por atender a TV Aparecida agora no meio da tarde. A gente sabe dos trabalhos de vocês. Muito obrigada pela gentileza. Obrigado pela oportunidade. Vamos caminhando juntos nesse tempo de assembleia. Muito obrigada. Boa assembleia. Padre Tiago Ávila, então, conversou conosco aqui no TJ Aparecida. Mais cedo, então, teve a primeira entrevista coletiva. Todos os dias tem a entrevista coletiva de 3 bispos com jornalistas, falando, então, dos trabalhos que foram realizados. Hoje, a nossa querida Rafaela Lourenço acompanhou a primeira entrevista coletiva da Assembleia Geral e ela preparou um material para nós. São quase 400 bispos reunidos no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida para debater um novo tempo da Igreja no Brasil. Na abertura da 62ª Assembleia Geral, o cardeal Jaime Spengler, presidente da CNBB e do CELAM, compartilhou a mensagem enviada pelo Papa Leão XIV com um apelo de paz no mundo. O presidente Lula também enviou uma mensagem manifestando solidariedade ao Santo Padre e destacou os trabalhos da Conferência Nacional dos Bispos. Caros bispos do Brasil, querida comunidade católica brasileira, quero em primeiro lugar manifestar minha mais profunda solidariedade ao Papa Leão XIV. Ao longo da história da humanidade, defensores da paz e dos oprimidos têm sido atacados pelos poderosos que se julgam divindades a ser adoradas pelos simples mortais. A mesma história tem demonstrado que mais vale um coração repleto de amor ao próximo do que o poder das armas e do dinheiro. Dito isso, quero fazer uma saudação especial à CNBB por ocasião de sua 62ª Assembleia Geral e reafirmar meu respeito e admiração por uma instituição que nos momentos mais dolorosos da nossa história recente esteve na linha de frente em defesa da democracia. Já na coletiva de imprensa, o cardeal falou das expectativas da aprovação das diretrizes gerais e de todo o processo sinodal. Todos os coordenadores de pastoral das diversas dioceses puderam colaborar, né? Todos os organismos vinculados e relacionados puderam colaborar. Enfim, nós temos um texto, eu creio, muito rico. E o segundo texto que vai nos ocupar de uma forma toda particular durante esses dias é a revisão do documento sobre a juventude no Brasil, né? Um documento que precisava, assim, de atualização, tendo em vista aí o desenvolvimento, eu diria, científico, tecnológico, as mudanças culturais, etc., pelas quais a nossa sociedade vem passando. Além de apresentar um panorama das atividades, o cardeal comentou sobre democracia e a relevância do processo eleitoral no país. Traz para nós uma expectativa muito grande. É uma possibilidade realmente de toda a sociedade se manifestar em vista daquilo que deseja para o amanhã próximo do nosso povo e da nossa gente. É um momento complexo, sabemos disso. Precisamos, eu creio, de muito discernimento, serenidade e capacidade de escolha daqueles homens e mulheres que nos representem no parlamento como verdadeiros estadistas. Eu tenho a convicção pessoal que nós precisamos, sim, no parlamento, ter as melhores expressões da nossa sociedade.
Os homens e mulheres capazes de realmente pensar de uma forma justa aquilo que nós desejamos para o nosso povo e a nossa gente. Sobre conflitos como a guerra na Terra Santa, Dom Jaime destacou a reconciliação e o perdão. Nós estamos aí acompanhando os dados diariamente. É uma situação que preocupa, e preocupa de uma forma ainda mais especial os cristãos que vivem também naquele território, né? Eu recordo o conflito com os palestinos. Oficialmente são mais de 75 mil mortos até agora. Certamente nós não podemos compactuar com expressões de terrorismo. Foi o que aconteceu com aquela tragédia também que motivou toda a reação do Estado de Israel. Mas, ao mesmo tempo, é necessário encontrar um espaço de reconciliação e de perdão. Nós não podemos, eu acho que nenhuma sociedade consegue permanecer no tempo alimentando revanche, ódio ou coisa semelhante. De acordo com a programação, os bispos iniciaram o retiro espiritual pregado por Dom Butiol na tarde desta quarta-feira e seguirão até esta quinta. A conversa com os bispos visa mesmo atingir, por meio dos pastores, incentivar, encorajar. Não é para julgar a ninguém, mas para encorajar e sustentar e reanimar nesse trabalho com o povo e para o povo, os pastores. Vocês viram então Dom Armando Butiol, que é o pregador do Retiro, que vai até amanhã. Ele é o diretor espiritual do Colégio Pio Brasileiro, que fica em Roma. E o Colégio Pio Brasileiro é o espaço onde os padres brasileiros vão para poder estudar, para poder se aperfeiçoar nas suas áreas distintas. Bom, a Assembleia segue até a próxima semana. Quero retomar aqui que o nosso episcopado é o maior episcopado do mundo. São mais de 400 bispos, 497 bispos aqui no Brasil, entre os bispos em exercício e os bispos eméritos. E claro que esse também é um momento de unidade, de fraternidade, onde eles podem se encontrar, partilharem as suas experiências das suas dioceses. Então, mais do que a votação de documentos, é um momento também dos bispos se reunirem enquanto episcopado, enquanto irmãos no episcopado. Nessa semana, quero fazer o convite para que você acompanhe o programa Dons da Igreja, todos os dias, às 15:06 da tarde, com as principais informações da 62ª Assembleia Geral da CNBB. E todos os dias aqui no TJ Aparecida também. Eduardo, Rayane, eu volto com vocês. Camila, obrigado pelas informações. A gente vai se encontrar muito aqui no TJ e ao longo também da programação da TV Aparecida. Obrigada, bom trabalho para você por aí. Valeu, Camila, bom trabalho.